Agora a gente vai ver mais uma entrevista exclusiva, porque militares condenados pela trama de golpe correm o risco de perder a patente. Foi o que afirmou a presidente do Superior Tribunal Militar, ministra Elizabeth Rocha, em entrevista exclusiva à nossa analista de política do News Noite, Basília Rodrigues. Vamos acompanhar. Aqui comigo a presidente do Superior Tribunal Militar, Elizabeth Rocha, que nos recebe gentilmente em sua residência aqui em Brasília para marcar essa estreia do SBT News. É um momento inédito para o STM, que em 2026 vai julgar os oficiais condenados pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe no país. Entre eles, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Ministra, mais uma vez, obrigada por receber a gente aqui. O ex-presidente Bolsonaro vai perder a patente de capitão? Eu não tenho como afirmar, até porque nós não combinamos voto. Eu nunca combinei voto com meus colegas, não sei como eles votarão. Mas ele corre um sério risco, porque houve uma condenação relativamente alta, né? Digo isso com pesar, porque não se pode celebrar a prisão, né, de um ex-presidente da República, e muito menos a tentativa de um golpe de Estado. E uma consequência para os militares que são condenados criminalmente, mesmo aqueles que não são, mas sobretudo os que são, a uma pena superior, acima de 2 anos, é o risco de perder o posto e a patente para com o oficialato. E a gente está falando de alguns exemplos de ex-ministros que detêm patente de general, de almirante Garnier da Marinha, generais como Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Braga Neto, que chegou a ser candidato à vice-presidência da República. A senhora acha que, quando vier uma manifestação do Ministério Público, o STM, que é o órgão julgador destes casos envolvendo os militares, vai decidir com uma fórmula apenas, de uma única maneira para todos estes militares? Não acredito, eu acho, até porque as condutas são individualizadas. Ou seja, há uma chance real de que os casos não tenham o mesmo desfecho. Sim. Alguns perderão patentes e outros talvez não. Talvez não, não sei dizer. A senhora não vai marcar um dia único para julgar todos os casos e cada caso vai ter o seu relator? Não, com certeza. Cada caso vai ter o seu relator e o seu revisor. São condutas, cada um praticou dentro da medida das suas responsabilidades, não é? Os atos que atentaram contra o Estado democrático e, portanto, serão apreciadas individualmente por cada relator e revisor, a turma, como nós chamamos, não é? Apreciando as devidas responsabilidades que é imposta a cada qual dos autores que foram condenados. Ministra, tem uma regra geral que diz que casos de militares condenados no STF só vão para o STM quando a pena é superior a 2 anos. O único militar que teve uma pena tão pequena quanto esta, de 2 anos, foi o delator, o tenente-coronel Mauro Cid. Ele, então, não será julgado pelo Superior Tribunal Militar? Está certo isso? Depende do intuito e da vontade do Ministério Público. Porque, realmente, quando as penas são superiores a 2 anos, o oferecimento da representação é obrigatório, é mandatório, não é? Agora, há também 2 outras possibilidades do Tribunal de Honra, porque nós estamos tratando aqui de tribunais de honra. Se aquele militar tem ou não condições de portar a farda. 18 anos depois de estar ali ocupando uma cadeira como ministra, alçou a posição de comandante, né, de presidente da corte. Verdade. A senhora acha que isso causa incômodo ainda ali no tribunal? Dá para falar em modernidade, em novos tempos dentro do STM? Eu não tenho dúvidas alguma que causa muitos incômodos, tanto que eu fui eleita com um voto de diferença, o meu. Mas não só ali. Eu acho que em todos os espaços de poder. As mulheres ainda não são bem recebidas, as mulheres ainda não são bem-vindas, não é? Como todos os segmentos minoritários. Há uma discriminação, não é, do patriarcado
que é homofóbico, que é racista. Enfim, nós vivemos, né, sob os signos e os símbolos dos estereótipos. Eu sei que eu incomodo e eu faço questão de incomodar na medida em que eu estou abrindo portas para as próximas que virão depois de mim. Não é? É preciso que haja um pacto intergeracional entre nós, não é? Para que nós possamos abrir, né, as possibilidades para as jovens gerações, para que não sofram aquilo que nós sofremos, porque sofrerão, eu não tenho a menor dúvida. O Brasil está passando por uma tragédia de muitos casos de mulheres mortas ou agredidas por seus parceiros ou pessoas próximas. De que forma a senhora, nessa condição, nesta posição, tem contribuído com este debate, né? Eu tenho prestado muita atenção nas suas manifestações a respeito. Sim, eu acho que a minha voz tem que ser ouvida, não é? Como primeira mulher presidente de uma corte que ainda é um reduto de masculinidade, a despeito de 2 mulheres hoje integrarem aquele colegiado, mas mais do que isso, não é? Eu acho que o fundamental é tentar alertar. Portanto, eu uso a minha voz para denunciar e para alertar e para tentar educar as pessoas a entenderem que esse ciclo de violência só vai terminar, não é, pela conscientização. É preciso que a humanidade floresça entre os humanos. Não é? E, nesse sentido, as mulheres que são vítimas de agressões de todas as maneiras, de microagressões, de agressões efetivas, de agressões virtuais, né? Que nós possamos, né, chegar a uma evolução em que todos sejamos iguais e respeitemos os diferentes, né, com a mesma deferência que esse padrão, né, heteronormativo nos impõe. Eu estou com a Basília Rodrigues já aqui. Basília, parabéns pela entrevista, viu? Deixe-me fazer uma pergunta para saber do que você sentiu em relação à entrevista com a presidente do STM. A presidente, ela quebra um pouco, né, Basília, a tradição, porque geralmente presidentes anteriores do STM não conversavam com os jornalistas numa entrevista como essa, né, como a sua. Parabéns. Obrigada, Leandro. E fica aí como exemplo de entrevista nessa estreia do SBT News, mas é algo que será muito comum por aqui, né? Sempre entrevistas com pessoas importantes que têm um nível significativo de decisão, pessoas que realmente mandam aqui nas decisões em Brasília. E uma dessas pessoas que está à frente do que antes era entendido como um tribunal da Caixa Preta é a ministra Elizabeth Rocha, ela que preside o Superior Tribunal Militar, tribunal composto aí por 15 ministros, maioria militar, maioria também formada por homens. Ela é a primeira ministra mulher do STM e, consequentemente, a primeira a ocupar a presidência deste tribunal, depois de passar aí 20 anos na composição do STM. A ministra chegou a esse posto de presidente. O que eu mais senti nessa entrevista? Um senso de responsabilidade muito grande. O Superior Tribunal Militar, sob a condução de Elizabeth Rocha, tem um senso de responsabilidade muito forte de dar satisfação à população sobre o que vai acontecer com os militares condenados por tentativa de golpe no país. Um fato inédito na justiça criminal, que lá no Supremo Tribunal Federal optou por penas altíssimas, né? A gente está falando de 15, 17, 25, 27 anos de prisão, até mesmo envolvendo um ex-presidente da República. Estas pessoas vão continuar podendo ostentar as suas fardas, aparecer ali na lista de aposentados ou militares da reserva, né, para aqueles mais velhos, recebendo recursos públicos da União? É isso que o STM vai ter que responder. Vários militares foram condenados pela tentativa de golpe. A gente está falando de generais, um almirante, né, ex-comandante da Marinha, tem coronéis,
tem até o próprio ex-presidente que é capitão. Alguns destes casos vão ser julgados somente ali, começando pela primeira instância da Justiça Militar. Outros já vão direto para o STM diante da magnitude destas posições militares, né? Do tamanho das suas patentes, tamanha a importância dessa posição nas Forças Armadas. Hoje, esses casos estão no Ministério Público Militar, que há a expectativa de, em janeiro, decidir quem vai ser denunciado, quem vai ter a sua condição levada a julgamento mesmo pelos integrantes do Superior Tribunal Militar. Nesta entrevista exclusiva feita na residência da ministra Elizabeth Rocha, ela disse que Bolsonaro corre sério risco de perder a patente. No caso de Mauro Cid, que teve uma pena baixíssima, ele também pode figurar entre os pedidos de perda de patente, ele que é tenente-coronel, se o Ministério Público Militar entender assim. Ok. Obrigado mais uma vez, viu, Basília? Até daqui a pouquinho.